Pessoal, estamos no ar com mais um Alta Velocidade, aquele programa que vocês já sabem, está aí para levar para vocês um pouquinho das categorias que estiverem em ação no último final de semana. E tem muita coisa, onde tem corrida, onde tem esporte motor, nós estaremos aí de olho para levar para vocês um resumo rápido para vocês ficarem cientes como estão as competições pelo Brasil e pelo mundo. Na agenda deste final de semana nós temos WRC, Super GT, WTCC, Fórmula Renault Alpes, Fórmula 3 Alemã, a DAC Fórmula Master e a DAC GT Master, Mundial de Super Sport, Mundial de Superbike, Superbike Inglesa, Super TC 2000, Tudor United Sport Car Championship, ARCA, NASCAR Nationwide Series e NASCAR Truck Series. Então vamos lá, muitas dessas categorias já encerraram o campeonato no último final de semana. O programa tende a ficar realmente cada vez mais pobrinho, mas enquanto temos várias categorias, vamos tratá-las. Roda! Vamos começar pelo WRC, que disputou aí a antepenúltima etapa no final de semana na França. E deu o Sebastian Ogier, que não tinha terminado na Alemanha, não terminou novamente na França. Ele que era líder, é líder do campeonato ainda, mas ele tinha uma folga muito boa e dava-se a entender que ele conseguiria levar o título por antecedência. E ainda pode, na próxima, ele tem 27 pontos de diferença para o segundo colocado, o companheiro de equipe dele, o Jari Matlativala. Mas como as coisas se desenvolveram nessa reta final, não há de se estranhar aí que essa briga possa chegar aí para o último rally. Mas vamos lá, o que aconteceu na França, na sexta-feira, o primeiro dia, o Sebastian Ogier teve um problema no sensor da caixa de câmbio ali dele, e que não identificava, bagunçava, não sabia muito bem que marcha que ele estava, o motor começou a dar umas falhadas por isso, ele teve que fazer uns reparos, trocou o sensor, trocou a caixa de câmbio, e aí ele se atrasou para o especial, tomou uma punição de 4 minutos, então foi bem ruim mesmo para o Ogier o rally, e quem se aproveitou foi o Jari Matlativala. Apesar da pressão do Andreas Mikkelsen, um norueguês muito bom também, um piloto já experiente, o Mikkelsen, o Lativala conseguiu aí segurar a vantagem que ele tinha, estava na liderança na sexta, ele terminou a sexta com mais ou menos 8,5 segundos de vantagem para o Mikkelsen. No fim do sábado ele já tinha 28 segundos, então conseguiu uma folga muito boa. No domingo, com poucas especiais, foi só administrar, então deu aí o Lativala em primeiro, o Mikkelsen em segundo, e o Chris Mick, que está fazendo um final de rally também muito constante na terceira colocação. No campeonato, vocês podem ver aí, o Sebastian Ogier continua líder com 217 contra 190 do Jari Matlativala e 143 do Andreas Mikkelsen. O próximo rally será na Espanha entre os dias 23 e 26 de outubro. Agora é hora da gente ir até a Tailândia falar da Super GT, essa categoria japonesa, que fez aí uma etapa fora de casa. Na GT500, que é a categoria principal, a vitória foi com a dupla do Kazuki Nakajima e do James Sossiter. Eles não começaram na frente, mas acabaram se dando bem após o pit stop, já que o carro da dupla que estava liderando, do Satoshi Motoyama e do Masataka Yanagida, tiveram problemas, perderam em várias posições, algum problema no carro, realmente ficaram lentos na pista. E aí a dupla do Nakajima e do Sossiter aproveitou para vencer a corrida. O brasileiro João Paulo de Oliveira, que divide aí o carro com Hironobu Yatsuda, terminou na terceira colocação, foi ao pódio, uma bela posição para o brasileiro. Já na GT300, a dupla do Alexandre Imperatori e do Fufuzaka Intrafusaka Vutikorn, vamos lá, dá para cortar ainda. Vutikorn Intrafusaka Vutikorn. E já na GT300, vitória aí de ponta a ponta do Vutikorn Intrafusaka e do Alexandre Imperatori. Eles largaram na ponta, fizeram a troca muito perfeita na parada de pits, não perderam tempo, voltaram em primeiro e venceram a corrida, um belíssimo resultado para eles. Na classificação do campeonato, na GT500, nós temos o Jamie Rossiter com 67 pontos contra 64 da dupla Andrea Caldarelli e Daisuke Ito, 61 do Tsu Matsuda e do Rony Quintarelli e 60 de João Paulo de Oliveira e Hirodo Yasuda na quarta colocação. Já na GT300, 67 pontos para Tsuya Kataoka e Norberto Taniguchi, que lideram, seguido de 58 pontos de
Katsuyuki Hiramaka e Born e Dermi com 58, empatado com Segiara e Jorg Miller, também 58 pontos na terceira colocação. A última prova da temporada será no dia 16 de novembro em Motegi. O WTCC foi até a China, estão fazendo uma excursão por lá. No final de semana passado, correram em Beijing, no próximo vão correr em Xangai, se divertindo lá do outro mundo no Oriente. E foi interessante porque não deu Citroën, nem a primeira nem a segunda corrida tivemos vitória da Citroën, eles que vêm aí dominando o campeonato. Na primeira vitória ficou com o Tom Chilton, que corre de Chevrolet, largou lá na frente, conseguiu se manter por lá, não foi mais superado e venceu. O José Maria Lopes terminou até muito bem na terceira colocação, ele que é líder do campeonato, mas não conseguiram chegar à vitória. Na segunda prova, vitória de Robert Huff, a bordo de um Lada, bem interessante. Tivemos uma briga muito interessante, por falar em Citroëns, entre o Sebastian Loeb e o José Maria Lopes no finalzinho. O Lopes tentando de todas as formas passar o Loeb, que é chefe da equipe, mas o Loeb conseguiu segurar, manter a posição. Os dois cruzaram praticamente lado a lado, mas com o Loeb na frente, e vitória do Robert Huff. Na classificação do campeonato, José Maria Lopes segue líder isolado com 339 pontos contra 273 do Ivan Miller e 238 do Sebastian Loeb. E o WTCC já corre neste final de semana de novo, lá na China novamente, em Xangai. E agora vamos até Jerez falar da Fórmula Renault Alpes, que encerrou as atividades de 2014. O campeão já tinha sido conhecido, né, na última etapa. Nós comentamos aqui o Nick de Vries, holandês, piloto já do programa da McLaren. E eles foram para Jerez, para a última etapa. E quem aproveitou para mostrar um pouquinho do nome dele na Europa para os outros dirigentes de equipes e tudo mais foi o brasileiro Bruno Bonifácio, que de ponta a ponta venceu a primeira corrida, muito bom, com o Nick de Vries colado nele, tentando a ultrapassagem, mas o Bruno conseguiu manter a posição e venceu. Já na segunda prova, infelizmente, teve um acidente entre 5 e 6 carros na primeira volta. O Bruno não tinha nada a ver com a história, mas foi acertado por um desses carros e abandonou logo de cara. E o Nick de Vries, para fechar o ano em alta, para carimbar realmente o título aí, venceu a corrida, a última da temporada, em que ele foi campeão de forma esplêndida e brilhante e venceu contra a qualidade. A classificação final, então, da Fórmula Renault Alpes ficou assim. Nick de Vries, líder e campeão com 300 pontos, contra 199 do Charles Leclerc e 180 do Matheus Isaquian. Fórmula Renault Alpes retorna no ano que vem. Hockenheim também marcou aí o encerramento de algumas categorias no final de semana. Vamos começar falando da Fórmula 3 alemã. Na primeira prova, o Ayrton foi o vencedor. Ele largou na quinta colocação, mas logo no começo ele partiu muito bem, pulou para segundo. E tinha à frente dele apenas o Marcus Palmer, atual campeão da temporada. Ele conseguiu fazer a ultrapassagem para cima do Palmer, partiu para a vitória e conseguiu comemorar esse feito no sábado. No domingo, na segunda corrida, o Palmer levou a melhor, para não passar a última etapa sem uma vitória. Ele assumiu a ponta logo na primeira volta também, no hairpin lá de Hockenheim. Atrás dele tinha o Maximilian Hauck e o Ayrton brigando para a segunda posição. Os dois acabaram se tocando e o Indy Donte, que estava em quarto, pulou para segundo e terminou nessa posição. Na terceira e última prova, mais uma vitória do Ayrton. O Nabil Jeffrey estava na liderança com o Tan atrás dele pressionando. Só que o Jeffrey teve problemas no motor, estourou, fim de temporada é isso, né? E aí o Ayrton assumiu a ponta com o Indy Donte colado nele. Os dois brigaram muito durante a prova, mas acabou que não deu pro Indy Donte superar o Ayrton, que venceu aí a segunda do final de semana em Hockenheim. Na classificação do final do campeonato da Fórmula 3 alemã, nós temos o Marcus Palmer com 424 pontos contra 277 do Nabil Jeffrey e 266 do Indy Donte. Fórmula 3 alemã também agora só em 2015. A ADAC Fórmula Master foi outra a encerrar a temporada em Hockenheim. Na primeira corrida tivemos aí no comecinho a liderança de Maximilian Günther, seguido do campeão Michael Jensen em segundo e atrás deles o Dennis Marshall. Logo nas primeiras voltas o Marshall conseguiu deixar o Jensen para trás, mas o Günther tinha disparado na frente, parecia que ficaria com a vitória. Na parte final da corrida o Dennis Marshall conseguiu aí acelerar forte, diminuir a diferença e na última volta ultrapassou o Günther e ficou com a vitória.
mas ele pagou caro. Na corrida número 2, o feitiço virou contra o feiticeiro, aconteceu a mesma coisa, o Gunther em primeiro e o Marshall ali nas primeiras posições, só que o Marshall conseguiu logo nas primeiras voltas, assumiu a ponta e disparou na frente, parecia que a vitória ficaria com ele, mas aí entrou o campeão da temporada, o Michael Jensen, para mostrar que não foi campeão à toa, tirou a diferença no braço e também na última volta fez ultrapassagem para cima do Marshall e venceu. A última corrida, a corrida do domingo, a última da temporada, e aí o Dennis Marshall, que tinha vencido apenas uma durante o ano inteiro, venceu uma no sábado e repetiu a vitória no domingo. Mais ou menos a mesma coisa, o Luis Churan, que tinha largado na pole, foi superado rapidamente por diversos pilotos, incluindo o Marshall. Foi uma corrida mais tranquila para ele, assumiu a ponta logo nas primeiras voltas e não foi mais atacado como foi na corrida anterior, na corrida número 2, e venceu a vitória então de Dennis Marshall, a terceira dele no ano, a segunda no final de semana. A classificação final do campeonato, nós já sabíamos, já conhecíamos o campeão, que foi o campeão por antecipação, Michael Jensen, com 377 pontos, contra 262 do Maximilian Gunther e 224 do Tim Zimmermann. A DAC Fórmula Master é um assunto para o ano que vem. E terminando com as categorias que encerraram aí a temporada em Hockenheim no último final de semana, vamos falar da DAC GT Master. Duas provas, duas vitórias do Corvette número 1 da dupla Daniel Kewitz e o Andreas Wirth. Na primeira, muito mais difícil, eles largaram um pouco mais de trás, tiveram que ir realmente para a superação, tiveram que passar os Porsche que estavam em segundo e terceiro, e a Mercedes que estava em primeiro. Então foi realmente uma briga bem dura, mas eles conseguiram chegar no finalzinho com o Andreas Wirth no comando do Corvette número 1 e ficaram com a vitória. Na corrida número 2, muito mais fácil para a dupla, largaram da pole, então foi só manter a posição, fizeram um pit stop perfeito e venceram a corrida. Mas no campeonato, por ser a última corrida, o título ficou na mão da dupla René Rast e Kelvin Van der Linde. Eles que fizeram uma temporada sensacional com várias vitórias e confirmaram o título no final de semana em Hockenheim. Na classificação do final então da DAC GT Master temos aí René Rast e Kevin Van der Linde com 214 pontos contra 188 do Jaap Van Lagen. A DAC GT Master também voltamos a falar no ano que vem. Manicourt na França foi palco aí da penúltima etapa do Mundial de Super Sport, já com o título definido. Nós falamos na última vez que falamos aqui da Super Sport que o Michael Van der Mark conquistou o título por antecipação. Mas lá em Manicourt, quem brilhou, quem se deu bem foi Julius Cluzel. Ele começou a corrida numa briga muito particular entre o turco Kenan Sofuoglu, um dos veteranos aí da categoria. Só que a pista estava molhada, o Sofuoglu acabou caindo, surfando no asfalto. O Julius Cluzel recuperou a ponta. O Michael Van der Mark até chegou à segunda colocação, chegou a ensaiar um ataque para cima do Cluzel, mas o francês conseguiu manter a posição. A corrida terminou com uma bandeira vermelha, faltando 2, 3 voltas para o fim, porque um daqueles colchões de ar que serve meio que a proteção, se um piloto passar reto, ter alguma queda, acabou murchando, talvez em algum acidente, algum outro piloto que tenha escapado. E a direção de prova achou melhor dar a bandeira vermelha e encerrar prematuramente a corrida. Vitória de Julius Cluzel, que continua na briga pela vice-liderança, já que o campeonato tem dono. Michael Van der Mark tem 205 pontos contra 182 do Julius Cluzel e 120 do Florian Marino. Próxima etapa agora só no dia 2 de novembro, lá em Losail, no Catar. Ainda na França, vamos falar do Mundial de Superbike, uma prova muito interessante, né? Uma etapa muito interessante para falar a verdade, pista molhada e só deu a Aprilia. As motos italianas estavam demais, sobrando no circuito francês. O Tom Sykes, que corre de Kawasaki, que é o líder do campeonato, que está em busca do título, não conseguiu nem chegar perto dos primeiros colocados, que eram a dupla da Aprilia, Sylvain Guidoli e Marco Melandri. Com a diferença que o Guidoli está na briga do título contra o Tom Sykes e o Melandri não. O Melandri está em terceiro, já bem atrás na tabela de classificação. Na primeira corrida ele recebeu placas e mais placas da equipe e acabou cedendo a posição no finalzinho, jogo de equipe no Mundial de Superbike. E aí o Melandri abriu, o Guidoli passou e venceu a corrida. Na segunda prova a situação se repetiu, a mesma coisa, Melandri e Guidoli, só que o Melandri não quis saber de abrir, eu acho que ele
de abrir, ficou com o saco cheio de ter feito isso na primeira prova, decidiu, foi para frente, assumiu estava na liderança, recebeu a bandeirada e nem pensou em abrir para o companheiro. Deve ter ficado um clima meio chato lá na Aprilia. Na classificação final do campeonato temos o Tom Sykes com 378 pontos contra 366 do Guintoli e 312 do Melandri. Próxima etapa também no dia 2 de novembro em Losail. E agora vamos até Silverstone falar do campeonato inglês de Superbike. E não sei se vocês se lembram, se vocês assistiram o último programa, o último alta velocidade que eu falei da categoria, em que o japonês, o Ryuichi Kiyonari, havia perdido as duas provas por milésimos de segundo para o vencedor. E a história foi mais ou menos parecida em Silverstone. A briga no campeonato é uma das categorias mais brilhantes que temos, com certeza, no mundo. A primeira prova, uma briga tripla aí entre o próprio Ryuichi Kiyonari, o Josh Brooks e o Shane Byrne. Eles estão aí na liderança do campeonato. O Kiyonari e o Shane Byrne devem ter alternado mais ou menos umas 50 vezes a liderança da corrida nas poucas voltas que tivemos. E no finalzinho, por 84 milésimos, o Shane Byrne, que é o líder do campeonato, venceu o Kiyonari. Então, se a gente pegar as 3 últimas provas, sem contar a segunda, que nós vamos falar daqui a pouco, do Superbike inglesa, o Kiyonari perdeu 3 provas por menos de 1 segundo, se somar a diferença das 3 provas, incrível. Na segunda corrida, o japonês, eu acho que ficou de saco cheio dessa coisa de perder por poucos segundos, foi para cima do Shane Byrne, venceu no finalzinho por 74 milésimos. Tenta imaginar o que é o fim dessas provas da Superbike inglesa. As 4 últimas corridas da Superbike inglesa, a diferença entre o primeiro colocado e o segundo, se somar a diferença das 4 corridas, não dá 1 segundo. Sensacional. É realmente uma corrida de tirar o fôlego quando a gente assiste. O Josh Brooks estava em terceiro, que estava tentando acompanhar os dois, acabou forçando demais e caiu e abandonou. Na classificação do campeonato, dá uma olhada como está a tabela. Shane Byrne, 632 pontos, 12 pontos apenas à frente do Ryuichi Kiyonari e contra 552 do Josh Brooks. Próxima etapa, dia 19 de outubro em Brands Hatch. E agora vamos para a Argentina, San Juan, falar da Super TC 2000. Que prova também. Fomos recheados aí de um final de semana de grandes corridas. O Matias Marchesi largou na frente, venceu a corrida, mas não foi nada fácil, teve pressão, tivemos ultrapassagens em várias posições, brigas em todos os lugares, valendo ponto para o campeonato, não valendo nada entre pilotos lá atrás, realmente de tirar o fôlego. No comecinho, o Marchesi foi muito pressionado pelo Matias Rossi na briga pela liderança, mas conseguiu se manter e ficou pela primeira colocação. Já no finalzinho da corrida, o Lionel Pernia chegou, a briga das 2, 3 últimas voltas foi sensacional, de tirar o fôlego, e na última curva o Pernia colocou de lado o Marchesi tentando manter a ponta, os dois cruzaram lado a lado. No primeiro momento, a cronometragem oficial da televisão deu que eles empataram, diferença 0.0, de tão lado a lado que foi. Tem a foto aí para vocês verem, os dois cruzando realmente lado a lado a prova, mas aí no finalzinho com o Photoshop e tudo mais, perceberam que o Marchesi venceu por 0,001 segundo ou 1 milésimo, como queiram. Uma prova sensacional. Na classificação do campeonato da Super TC 2000, nós temos o Nestor Girolami com 159 pontos contra 136 do Norberto Fontana e 126 do Facundo Arduzo. Próxima etapa no dia 26 de outubro em Termas do Rio Hondo. Decisão também nos Estados Unidos, 10 horas de Petit Le Mans na decisão da Tudor United Sport Car Championship. E essa categoria que surgiu esse ano com a união da Grandam com a American Le Mans Series. E tivemos título para o Brasil, Christian Fittipaldi, ele que divide o carro com o português João Barbosa. E nas corridas de longa duração eles convidam o Sebastian Bourdais para correr, o que aconteceu neste final de semana em Petit Le Mans. Foram campeões da categoria mesmo sem vencer. Parecia que venceriam, lideraram muitas horas dessas 10 horas em Petit Le Mans, mas no finalzinho foram superados aí pelos irmãos Jordan Taylor e Rick Taylor, que venceram. Mas no campeonato, o título, que é o mais importante, ficou com eles. Temos então João Barbosa e Christian Fittipaldi com 349 pontos, contra 330 de Jordan e Rick Taylor e 318 pontos do Michael Valiente e do Richard Westbrook.
Na PC o título já estava definido para a dupla John Bennett e Colin Braun, então todos os pilotos correram muito mais livres, sem fazer matemática de título, sem poupar, sem tentar chegar. Estava todo mundo correndo só pela vitória, pois não tinha mais nada em jogo. E parecia que o trio formado pelo Tom Kimball Smith, o Cian Rahal e o Eric Lux ficariam com a vitória, estavam na frente com uma boa vantagem, até que faltando mais ou menos 30 minutos para o fim, o Cian Rahal bateu e aí acabou perdendo a vitória e jogou no colo do trio formado pelo Kevin Van der Zandt, o Ranger Van der Zandt, aliás, o Alex Popov e do Mirko Schultz. Eles que assumiram a ponta no finalzinho e venceram na PC. O brasileiro Bruno Junqueira chegou a andar muito bem durante a prova, liderou, mas teve um probleminho já do meio para o fim e não conseguiu terminar muito bem. Na classificação do campeonato da PC, classificação final, nós temos o John Bennett e o Colin Braun com 321 pontos contra 282 do Ranger Van der Zandt e 260 do Martin Fuentes. Na GT Le Mans nós tivemos uma situação muito inusitada. O Kuno Witterman e o Jonathan Bonmarito, eles foram companheiros de equipe praticamente durante toda a temporada, correndo a bordo de um Corvette. A equipe tem dois carros, o 91 e o 93, e não se sabe, eu não sei pelo menos muito bem o motivo, mas na última prova eles foram separados. O Kuno Witterman foi para um carro, o Jonathan Bonmarito foi para outro carro, cada um com seu trio aí, e aí eles estavam empatados no campeonato com 300 pontos, ficaram na situação de brigar entre si, eles que eram companheiros até então, e quem terminasse na frente levaria. E quem levou a melhor foi o Kuno Witterman, que conseguiu chegar à frente do rival e levou o campeonato, levou a vitória. Temos então o Kuno Witterman com 331 pontos contra 326 do Jonathan Bonmarito e 317 do Antônio Garcia. Os vencedores foi o trio da Porsche 17, o Rolf Hensler, o Brian Serles e o Marco Rosler. E na GT Daytona deu título aí para o Danny Cameron da equipe Turner Motorsport, correndo de BMW. Ele que teve aí diferentes companheiros durante a temporada, por isso só ele levou. O Marcos Patala foi que mais dividiu o carro com ele, mas acabou faltando aí a etapa de Indianápolis e por isso não sagrou-se também campeão. Então na classificação final da GT Daytona temos o Danny Cameron com 304 pontos contra 295 do Christopher Hess e do Brian Miller. Empatados também 295, Lee Quinn e o Cooper McNeil. E a Tudor volta em 2015. Também tivemos decisão da ARCA no Kansas no último final de semana. Mason Mitchell, campeão 2014. Ele não precisava muito, ele precisava apenas largar. Como na ARCA, todo mundo que larga ganha pontos. Mesmo que ele largasse e abandonasse de cara, os pontos só de ter largado já o faria campeão. E foi o que aconteceu. E talvez por ter conseguido o título logo na bandeira verde, aliás, de início de prova, ele perdeu várias posições. Talvez tomado pela emoção de ter sido campeão, desconcentrou um pouquinho. E a corrida começou com o Grant Finger na frente, mas não durou muito tempo. Ele foi logo superado pelo Matt Tiff e pelo John Westawlen, ele mesmo, John Westawlen, que causa das dele lá na Truck Series, mas na ARCA até que anda relativamente bem. O Matt Tiff vinha liderando com o Westawlen ali, fazendo uma pressão, curva, alguma volta, fazia pressão, na outra nem tanto assim. E o Matt Tiff parece que se desconcentrou e acabou perdendo o carro e bateu no muro. Bandeira amarela, safety car na pista. E depois que a prova recomeçou com o Spencer Gallagher na frente. E o Grant Finger, que começou na frente, até pressionou o Gallagher no finalzinho, tentando ultrapassá-lo, mas não conseguiu. E o Spencer Gallagher então venceu a prova. Classificação final. E final, como a gente fala, é final mesmo da ARCA, pois o campeonato acabou. Temos Mason Mitchell, campeão com 5.240 pontos contra 4.985 do Grant Finger e 4.795 do Tom Hessert. ARCA 2015, a gente se vê por aqui. E também tivemos a NASCAR Nationwide Series correndo no Kansas, vitória de Kyle Busch. E não é assim, mais uma vitória de Kyle Busch na Nationwide, porque o Kansas é um circuito que ele tem extremas dificuldades e vem sempre aí lá. De certa forma foi até significativo e ele demorou muito para chegar na ponta. Ele mais de meia corrida, o Ryan Blaney liderou, o Matt Kenseth liderou, outros pilotos lideraram a prova e nada do Kyle Busch chegar, até que no finalzinho ele conseguiu chegar e venceu o Joey Logano também lá na frente, então foi uma briga boa. Quem não se deu muito bem nessa prova foi o Chase Elliott.
teve problemas, caiu lá para trás e perdeu várias posições. E no finalzinho ainda conseguiu salvar um top 10, mas assim, foi realmente na raça que o Chase Elliott chegou lá e mostra aí que é um grande piloto e que se for campeão, como parece que vai ser com muito mérito. Na classificação final, Chase Elliott tem 1.068 pontos contra 1.030 do Regan Smith e 1.028 do Ty Dillon. Próxima etapa já neste final de semana, sexta-feira, dia de publicação desse programa. Se você assistiu no dia da publicação, é hoje, sexta-feira, em Charlotte. E para encerrar esse programa, vamos ao Kansas novamente falar da NASCAR Sprint Cup. Foi a primeira prova da segunda fase do Chase, ou seja, agora temos 12 pilotos apenas brigando por 8 vagas daqui 2 corridas. Temos Charlotte no final de semana, Talladega no outro, e aí mais 4 terão a cabeça cortada. Quem venceu foi o Joey Logano, ele que está num ano espetacular, venceu mais uma, já tinha vencido várias na fase de classificação. A Penske está com tudo, é o que a gente pode falar. Ele e o Keselowski venceram na primeira fase do Chase e ele já abriu vencendo no Kansas. Quem não se deu bem, 3 pilotos, Dale Earnhardt Jr., Jimmie Johnson e o próprio Brad Keselowski. Os 3 tiveram problemas e vão ter que partir com tudo para tentar a vitória em Charlotte ou em Talladega. Talladega a gente sabe que é muito complicado, porque tudo pode acontecer, é uma loteria ali, é uma dinâmica de corrida completamente diferente. É meio que impossível você bolar uma estratégia e garantir que ela vai dar certo. Então, tudo leva a crer que teremos um Brad Keselowski, um Dale Earnhardt Jr. e um Jimmie Johnson com a faca nos dentes, como diria o outro, nessa prova de Charlotte neste final de semana. Porque vamos lembrar, vitória classifica para a próxima fase. Então, mesmo que eles ficam pontos para trás dos outros pilotos, tendo uma vitória, eles garantem a classificação. Então, vamos acompanhar. Charlotte vai ser bem interessante. No sábado à noite, no dia 11, classificação do campeonato. Joey Logano, 3.048 pontos contra 3.042 do Kyle Busch e 3.039 do Cal Edwards. E é isso, chegamos ao fim de mais um Alta Velocidade. Vocês perceberam quantas vezes eu falei que hoje nesse programa, fim da temporada, acabou a Fórmula 3 alemã, acabou a DAC GT Master, acabou a DAC Fórmula Master, acabou a ARCA, vários campeonatos chegando ao fim do campeonato. Então realmente esse programa começa a ficar aí num clima meio desesperador. O que nós vamos falar? Mas vamos bolar alguma coisa especiais, vamos relembrar a temporada, vamos fazer um review de alguma categoria. Hoje vamos falar apenas de Fórmula Indy, e aconteceu isso, vamos passar prova a prova, rapidinho. Mas seria muito bom se vocês mandassem sugestões também. Que tal fazer um programa assim, um programa especial, falar sobre isso, sobre tal coisa, abordar. Estamos aí para trabalhar para vocês, vocês realmente que mandam no programa. Só escrever aí nos comentários do YouTube embaixo, ou se quiser entrar em contato pelo Twitter, @Thiago Raposo, eu sempre coloco lá no comecinho, mas tem o Facebook também, é thiago.p.raposo, que é assim que vocês vão me encontrar lá no Facebook. Não deixem de escrever, não deixem de participar, a gente está aí para fazer o material legal para vocês, o que vocês quiserem, a gente vai batalhar para fazer. Um abraço e até semana que vem.